Meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Por que tanta empolgação? Porque fazendo o que a gente gosta, a gente tem empolgação. É lógico que hoje a gente vai falar sobre uma das aulas que eu mais gosto de dar, que é Renascimento. Como já é de costume, eu já vou te avisando aí que se você escutar uma música, que tem uma academia na frente de casa, academia na qual eu malhava, parei, né? Tenho hérnia de disco, tive que parar de malhar. Mas se escutarem aí não tem problema, é academia, acho que não sei se vai dar para escutar aí direito. Vamos começar a nossa aula, que é a coisa mais importante do momento, e eu acredito que é por isso que vocês estejam aqui. Claro, aula, né, de história, nosso preparatório para o Enem aí, vocês se preparar para a história, né? Preparar na matéria de história para o Enem. Então vamos começar. Hoje a gente vai tratar com algumas imagens. Por que é a aula que eu mais gosto? Uma das que eu mais gosto de dar do ano, porque é aqui que a gente começa a ver aquelas diferenças da mentalidade, tá? Quando o ser humano sai da Idade Média, começa a viver uma nova forma, né? Eu não quero ficar sendo repetitivo, falando daquela questão de como que o ser humano ele começa a mudar a sua maneira de viver e tal, justamente porque a gente já falou disso nas 3 primeiras aulas. Deixo o link na descrição ou no card que é aqui, não posso esquecer que está aqui em cima para você olhar. Bom, Renascimento. O nome já diz, algo está renascendo na Europa do século XV e XVI. O que está renascendo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês de maneira bem simples para entender. Nós vamos falar hoje aqui especificamente de 3 momentos históricos. A gente está falando que antes do século V existia a Idade Antiga, onde as principais civilizações ali da Idade Antiga são Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Mas foquem nisso, principalmente o mundo greco-romano, Grécia e Roma. Após esse período, aí já entra a nossa aula, que a gente falou sobre Idade Média, período lá do século V ao século XV, certo? Aí 10 séculos, mil anos, né, praticamente, de Idade Média, com tudo que a gente já falou, da Igreja Católica, né, da mentalidade que se tinha. E a partir da Idade Média a gente entra na Idade Moderna, que é o período que a gente está estudando. Na nossa última aula nós já tivemos aí falando sobre absolutismo, sobre mercantilismo. Bom, o que a gente precisa entender nesse sentido? A Idade Média é um período que muita gente aí vai falar que é a Idade das Trevas, né? Onde o conhecimento estava retido à Igreja Católica, né? O que eles queriam passar era passado, o que eles não queriam eles guardavam entre eles, ou simplesmente às vezes eles mesmos não queriam nem estudar sobre isso, mas geralmente estudavam, tá? A Idade Moderna, é claro que ela vai negar a Idade Média, certo, gente? Ela vai negar a Idade Média em vários aspectos, político, econômico, em todos os sentidos. Porque a Idade Média não foi legal para o homem moderno. O homem moderno não acha a Idade Média algo legal, justamente porque o homem medieval era um homem muito pequeno, ele era um homem muito fechado. Mas nós temos o exemplo da Idade Antiga, onde principalmente as sociedades gregas e romanas, elas eram sociedades assim que tiveram um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então a gente tinha uma explosão de conhecimento, nós temos os filósofos gregos, nós temos a poesia romana, nós temos a questão das construções, né? Nós temos a arte aflorando de uma maneira geral. Então, por que a gente fala renascimento? Porque algo está renascendo para o homem moderno. E esse renascimento não é algo que existiu durante a Idade Média, mas sim algo que existiu durante a Idade Antiga. Então é como se o homem moderno negasse a Idade Média e tentasse resgatar as coisas boas que existiam na Idade Antiga. Vocês vão ver aqui os exemplos, que isso é muito tranquilo, vocês vão ver os exemplos como que isso é interessante. Então lembre-se, o homem moderno, ele nega a Idade Média, mas ele tenta resgatar a Idade Antiga. E é por isso que tudo que a gente vai falar hoje faz parte do movimento renascentista. Algo está renascendo, algo que já existiu de alguma maneira, agora está renascendo na Idade Moderna. As 3 principais grandes formas de renascimento que a gente tem seriam o renascimento, 2 inclusive, que a gente já falou aqui, a gente só não deu nome, né, que é o renascimento urbano. As pessoas começam a voltar a viver em cidades muito próximo do que era em Roma e na Grécia, né? Porque a Idade Média, se vocês lembrarem, era uma sociedade ruralizada, né? Os feudos nada mais eram do que fazendas gigantescas, não é verdade? Então, renascimento urbano surge com a ideia dos burgos. Vocês lembram dos burgos, né? As primeiras cidades ali no fim da Idade Média, está renascendo a vida urbana. O renascimento comercial, lógico, com a abertura lá do Mar Mediterrâneo após as cruzadas, eles estão recuperando agora maneiras comerciais. Então o que existia também durante a Idade Antiga, em Grécia e Roma, é claro que tem lá suas diferenças, que é como influência, não é exatamente igual.
Durante a Idade Média a gente não vai ter esse comércio, né, como era na Idade Antiga, e agora na Idade Moderna a gente está tendo. Lembra, a gente também já falou nisso, mercantilismo é uma forma de renascimento econômico. E o foco principal desse vídeo é o renascimento cultural, que é muito mais amplo do que qualquer outra coisa. Vocês precisam entender bem isso, porque o renascimento cultural, a cultura vem do cotidiano, então vem da mentalidade. O homem moderno está renascendo culturalmente, está renascendo na sua forma de vida, está renascendo na sua mentalidade. Como na Idade Média era tudo fechado, agora ele está começando a voltar a ser aquele homem mais livre de pensamento que era na Idade Antiga, principalmente Grécia e Roma, volto a lembrar vocês. Então isso é o renascimento cultural, a mentalidade das pessoas. E é lógico que a gente tem que listar características desse renascimento cultural, desse homem, esse homem moderno, tá? A gente tem que listar esse homem renascentista. Entre as características a gente tem a questão do humanismo. O que seria humanismo? O humanismo cristão, tá, gente? Aquele entendimento de ser humano, de criador. Para muita gente aí tem dúvida, acha se a Igreja Católica perdeu toda a sua força, tal. Então como é que ela está aí até hoje? Não, ela não perdeu a sua força justamente porque ela está aí até hoje com essa força toda. Ela perdeu a força de definir qual que era todo o andamento da vida de um ser humano. O ser humano hoje ele entende, no Renascimento, ele começa a entender que não é só a igreja, né? Não é só Deus que vai definir qual que é a sua vida, né? Todos os passos que ele tem que dar. Mas ele pode ser um cristão ainda, ele pode não ser ou pode ser, tá? Ainda se tem muita influência, a Igreja Católica ainda é muito forte, a gente vai ver isso aqui com imagens. Então o humanismo seria a ideia de, vou pensar humanamente, sou racional, eu consigo descobrir a minha vida, eu consigo trilhar o meu caminho independente de Deus. Se eu acredito em Deus, bacana, entenderam? Eu acredito em Deus é bacana, mas a ideia é o seguinte, não é que nem na Idade Média que falava tudo que acontece foi Deus que fez. No Renascimento Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e lhe deu força, né? lhe deu livre-arbítrio, né? Todas as ações dependem de você. Então Deus te deu esse comportamento, te deu essa personalidade, te deu esse seu jeito, né? Te deu a sua forma e agora é com você. Então isso seria o humanismo. Eu não tenho que pensar necessariamente como Deus. Eu tenho que pensar como eu, como ser humano. Deus me deu isso, entenderam? Então ele me deu livre-arbítrio, né? Então isso é humanismo, pensar de maneira racional, pensar de maneira humana, entender que o ser humano agora ele é capaz de construir a sua própria história. E a gente viu isso muito bem quando a gente falou, depois das cruzadas, que os seres humanos começaram a perceber, né? Que existe uma vida além da Europa, né? Então eles falam assim, será? Eu sou dono do meu próprio destino. Para quem quiser também saber que é importante, porque quando a gente fala de renascimento, o maior foco está na Itália, que a gente vai falar do renascimento italiano. A Itália não era um país, a Itália era uma região onde você tinha várias cidades-estado, tá? Que são cidades independentes. Justamente por conta da sua localização geográfica, porque a Itália está ali no mar Mediterrâneo, o local onde você tem as primeiras trocas grandes comerciais após ali o advento das cruzadas. Então as cidades italianas, como elas estão sendo banhadas pelo mar Mediterrâneo, principalmente ali Gênova, Florença, Veneza, então é ali que você vai ter um fluxo maior de pessoas, né, de culturas caminhando. Então por isso que a gente costuma dizer que o Renascimento italiano ele é o mais famoso, porque ali é onde você tem a maior troca de pensamentos, né, justamente por conta de pertencer a um grande período da história, de um local que estavam nas grandes rotas comerciais no final da Idade Média. É importante também que a gente saiba que dentro dessa ideia do renascimento, de tudo isso que a gente está falando, é que começa a surgir isso que a gente está falando do humanismo, começa a surgir também a ideia do gênio, né? Eu sou um gênio. O que seria o gênio? O gênio não é o cara que vai falar assim, o gênio da lâmpada, né? Esfrega aí que você vai... Esfrega. Você vai ter os 3 desejos realizados. Ou o gênio não é aquele cara assim, o fodão de todos que está à frente do seu tempo. Não contem com essa ideia de que existe alguém à frente do seu tempo, essa ideia de vanguarda nesse sentido. Existem pessoas que vivem aquele contexto, tá? E elas exploram aquele contexto. O gênio nada mais é do que o cara que está pensando por ele mesmo, tá? É o cara que tem a genialidade de poder construir as suas próprias ações.
Então é no Renascimento que começa a surgir a ideia da genialidade. Então os grandes nomes que a gente tem na história são chamados grandes gênios da história, eles surgem ali no Renascimento, os primeiros grandes gênios, porque são aqueles que estão falando, eu estou pensando fora da caixinha, eu estou pensando fora da Idade Média. Vamos dar exemplos? Então exemplos assim bacanas, assim, na literatura, na dramaturgia você vai ter o Shakespeare, na questão das ciências astronômicas a gente vai ter o Galileu, que vai falar, entre outras coisas, ele fala do movimento de translação e o movimento de rotação da Terra, mas o exemplo que eu mais gosto de trabalhar é com a ideia do Nicolau Copérnico, que está muito próximo do Galileu. O Copérnico é aquele cara que fala assim, peraí, a Terra gira em torno também, ele também fala do movimento de translação, a Terra gira em torno de um outro astro. Porque na Idade Média se acreditava-se que a Terra era o centro, né, o centro do universo, e todos os astros que eles iam gerando ali no céu estavam em volta da Terra. Na verdade, a Terra faz parte desse contexto. E o Copérnico, ele começou a perceber isso através da experiência e da observação, coisa que não se tinha muito na Idade Média. Ele está agora falando assim, vou buscar esse conhecimento, a experiência e a observação, é o método do Copérnico. Então ele fala assim, o Sol é o centro, a gente está girando em torno do Sol. O que vai acontecer principalmente com Copérnico e com Galileu? Eles vão ser julgados lá pelo Tribunal da Santa Inquisição, né? Tem muita gente que acha que fala que, por exemplo, Galileu ele foi queimado na fogueira. Ele não foi queimado na fogueira, mas ele recebeu as suas penalizações pelo Tribunal de Santa Inquisição, para vocês verem como que a Igreja Católica ainda era muito forte nesse período. Eles foram perseguidos por essas ideias que são consideradas ideias inovadoras. Então, a ideia do gênio, né? A ideia de falar assim, vamos pensar fora da caixa. Então, assim, vocês estão entendendo o que é, qual que é a importância que o Renascimento está trazendo? Está tentando excluir a Idade Média e tentando buscar as coisas que já estavam acontecendo no processo lá do mundo greco-romano. A ideia de pensar por si só, os filósofos, na filosofia é muito importante. Um outro grande exemplo que eu gosto de falar sempre é o Leonardo da Vinci, que muita gente fala assim, ele era pintor, não só, talvez a arte, a pintura do Leonardo da Vinci seja, durante a sua vida, a dedicação que ele deu, tenha sido o que ele menos se dedicou na verdade. Porque, na verdade, a arte dele fez parte de todo um estudo matemático do Leonardo da Vinci. Ele também entra nessa ideia do gênio, tá? O Leonardo da Vinci era um grande inventor, um físico, um matemático. Você tem frases, depoimentos de Leonardo da Vinci falando que é importante ter a experiência, a observação. Ele corrobora muito com o Copérnico nesse sentido, tá? Então o Leonardo da Vinci ele vai estudar o corpo humano, ele vai estudar a ideia do homem começar a levantar voo, né? A bater asas e voar nesse céu maravilhoso que a gente tem. O Leonardo da Vinci fala assim, peraí, o ser humano tem capacidade. E é nesse sentido que a gente entra num outro ponto que todo mundo precisa entender do Renascimento, que é o Renascimento é o quê? O ser humano passa a modificar a natureza, não esperando apenas que a natureza o modifique. O ser humano agora ele fala assim, eu posso construir. Isso é a modificação da natureza, o domínio da natureza, as ciências astronômicas. Ele começa a entender por que o planeta está ali, por que o outro está ali, por que tem uma estrela ali, por que tem outra ali, por que chove, por que não chove. Será que é tudo Deus? Não. Estamos tendo domínio da natureza. Isso é o Renascimento. Isso é o Renascimento cultural, é a mentalidade do ser humano se aflorando nesse mundo que por 1000 anos foi travado pela Idade Média, pela Igreja Católica, pelo clero católico. Vocês querem saber? Acho que os melhores exemplos que a gente pode trabalhar para entender essa ideia de técnica, essa ideia de ciência é na arte. Eu vou passar algumas imagens para vocês, vocês já devem estar vendo aí na tela, estão vendo porque eu edito esse vídeo, então estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí que a gente tem aí uma arte puramente medieval. Vocês conseguem perceber? Quando você olha para essa arte, você fala o que para essa arte? Aí você tem a Madonna com o Menino Jesus, né? Madonna é uma obra de arte, né? Primeiro que é uma figura religiosa e ela tem que estar centralizada. Por que isso? Primeiro porque é da Idade Média. Não se faz arte que não seja de acordo com os dogmas católicos. Então a obra de arte tem que ser religiosa, ela tem que ter um cunho religioso. E por que é todo chapadão, né? Só para explicar, quando a gente tenta chegar perto do real, a gente chama isso de escorço. Escorço é quando você tenta fazer uma obra perto da realidade, o que é praticamente impossível, tá? Para quem quiser saber, já adianto isso para vocês, mas tem gente que consegue chegar mais perto, tá? O Renascimento ele vai tentar. Mas olha aí, dá uma olhada. Justamente, vocês lembram quando a gente falou
que não se estudava a fundo qualquer coisa, a anatomia não era estudada a fundo durante a Idade Média, porque estudar, né, o conhecimento liberta. Então a obra de arte, isso reflete na obra de arte. A própria obra, ela tem um aspecto, uma estética muito rudimentar. Por quê? Porque se ela tivesse uma estética mais próxima do escorço da realidade, significa que aquele cara que pintou, ele tem o domínio do conhecimento. Olha só que interessante. A gente não vai trabalhar com a ideia de bonito ou feio. Na obra de arte, a gente não trabalha com essa ideia de bonito ou feio, pelo menos nesse sentido, tá? Então eu vou passar uma outra imagem aqui para vocês. Novamente, fundo chapado, não tem a noção de profundidade, figuras religiosas. Dá uma olhada. É obra medieval. Tem dúvida? Então dá para entender como que é possível claramente entender o que é uma obra medieval e o que não é. Ali você tem a presença ali, se eu não me engano, não sei direito, Cristo, ali você tem os anjos, né? Você tem os santos ali, e todos ali com essa áurea, né? Que é também uma característica muito grande em alguns momentos da Idade Média, uma figura chapada, centralizada. Detalhe, vou explicar isso para vocês, geralmente essas obras de arte medievais, elas são em murais, tá? Que a gente vai chamar de afresco, principalmente porque elas são feitas dentro das igrejas ou dos castelos que seguem ali os dogmas religiosos. Então se retrata, se eu quisesse colocar a minha foto ali, por exemplo, se eu fosse um pintor da Idade Média e eu pintasse próximo do escorço, quisesse fazer o meu rosto bonitão assim como vocês estão vendo aqui, né, todo detalhado, né, aquela coisa toda, noção de profundidade, e eu quisesse colocar dentro de vamos supor que eu sou um nobre, coloco dentro do meu castelo bonito. Se o alto clero vê isso, fala assim, o que é isso? Eles vão me questionar. Por quê? Por que não é uma obra religiosa? Como que você conseguiu chegar nesse conceito, né? Como que você conseguiu chegar nessa resolução? Como que você conseguiu chegar nesse estudo? Você está conhecendo demais, meu amigo. Não pode. Vamos passar aqui mais uma. Olha só. Também simples. Aqui a gente já começa a ver que já começa a ter uma noção de sombra. Vocês percebem? A transformação da obra de arte já começa a ter um pouquinho mais de noção de profundidade quando a gente for olhar principalmente na questão dos músculos aqui da pele aqui de Cristo. Reparem, mas mesmo assim ainda se trata de uma obra de Idade Média. Agora que é o momento, a gente vai mostrar agora as obras de Renascimento. Agora vocês vão ver como que o ser humano começa a se aflorar, começa a buscar coisas diferentes, ele começa a questionar a Idade Média através da obra de arte. Então vamos passar, eu selecionei algumas imagens para vocês. Primeiro aí, como a gente já falou, de Leonardo da Vinci, Gioconda, Mona Lisa. Só para entender, Gioconda, Mona Lisa. Mona Lisa, tá? É um quadro pequeno, tal, mas tem muita gente que pergunta assim, por que a Mona Lisa, isso aí é uma dúvida bacana, recorrente, por que a Mona Lisa ela é um quadro que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo é aí, talvez o mais famoso do mundo? A resposta é simples também, tá? Porque a Mona Lisa é como se fosse uma transformação dessa mentalidade que a gente está falando. Não é o primeiro quadro, não é a primeira obra, passa longe de ser isso, mas ela consegue mostrar claramente o quanto que o mundo está mudando, o conhecimento está mudando. Então a noção de profundidade nós temos. Além do que, tem muitas pessoas que vão trabalhar com a questão dos estudos matemáticos, né, na obra da Mona Lisa. Tem muita gente que vai falar sobre isso. Os estudos matemáticos, que você tem um grande lado aí da geometria em cima da obra da Mona Lisa. Aí, e reparem, né, o que ela é importante, porque ela mostra essa noção de profundidade, ela mostra, agora a gente já está falando com a ideia do escorço. Alguns questionamentos, até mesmo em sala de aula, uma vez já me falaram que a Mona Lisa, ela era pobre, a Gioconda aí, ela era pobre. Dificilmente a gente não pode afirmar isso, dificilmente. Por quê? Porque ela é um quadro. Pensa bem, quadro existia durante a Idade Média? Sim, mas eram quadros de figuras religiosas. Mas no geral o que se tinha eram pinturas em murais. Quadro é algo transportável, você transporta um quadro de um lugar para o outro. Significa o quê? Nós temos que pensar a arte, pensar o Renascimento com essa mudança estrutural da sociedade. Quadros, já que você leva para um lugar, você está levando para vender. Né? Você pode vender esse quadro, coisa que não existia na Idade Média. Então, a Mona Lisa, ela é um quadro que poderia ser transportado. Então é um quadro que pode ser vendido para alguém. Naquele período do Renascimento, a gente já está falando de capitalismo, nunca esqueçam isso. Por ser um quadro,
não era barato, as pessoas que pintavam, que tinham esse acesso ao conhecimento, geralmente elas cobravam caro por isso. Então não tem como a Mona Lisa, a Gioconda, se de fato ela encomendou essa obra de arte do Leonardo da Vinci, ela não era uma pessoa pobre, tá? Ah, o Leonardo da Vinci fez uma homenagem. Pode ser, tudo bem, a gente não está fechando nada aqui na história, mas possivelmente ela era uma pessoa da burguesia, que tinha condições de pagar por esse quadro. Então lembre-se disso, já que a gente entrou nessa parte do conhecimento, então guardem bem isso, que a gente está falando dentro do capitalismo. Os artistas agora eles estão pintando, entre outras coisas, para ganhar dinheiro, não só, mas também estão lucrando com isso, é profissão. Lembra isso que a gente falou, estamos pensando no indivíduo, né, e o que ele pode fazer para ele mesmo crescer. Essa obra de arte aí, vocês podem perceber que tem a noção do esforço também, menos que na Mona Lisa, mas ela é interessante. A noção de profundidade, vocês estão vendo aí que é importante, mas esse aí nada mais é do que uma obra do Botticelli chamada Nascimento de Vênus. E o que é Vênus? Vênus é uma deusa romana, Afrodite na Grécia, em Roma, Vênus, né? Olha só a influência do mundo greco-romano. Se você pintasse uma obra de arte dessa na Idade Média, Vênus, uma deusa romana, o que ia acontecer com você? Pensa aí. Logicamente que você possivelmente ia ser perseguido, ia ser chamado de herege, de politeísta, entre outras coisas, mas está aí, mostrando pra gente, o Botticelli mostrando pra gente essa influência. Necessariamente os artistas eles veneravam, né, esses deuses? Não, mas eles tinham como influência a cultura greco-romana, por isso que se pintava sobre isso. Segunda obra de arte extremamente emblemática, está aí para vocês, Escola de Atenas, Rafael Sanzio. Olha aí a Escola de Atenas, Rafael Sanzio, muitos detalhes. E o que é a Escola de Atenas? Atenas, Grécia, o grande berço da civilização ocidental, o grande berço da filosofia ocidental. Então, nada mais justo do que ter na Escola de Atenas, você tem vários mitos aí, coisas que vão falar, mitos e verdades, na verdade, que vão falar sobre a Escola de Atenas. Entre essas coisas que você tem, entre essas várias pessoas que estão sendo retratadas, o Rafael Sanzio, ele se pintou, e de fato existe ali uma pintura, tem o Rafael Sanzio. Dizem que tem Michelangelo nessa obra também, e o próprio Leonardo da Vinci. Mas, que dizem que o Leonardo da Vinci é aquela figura central que está representando Platão. Vou explicar isso para vocês. Essa obra de arte é nada mais, nada menos do que as duas grandes correntes filosóficas que a Grécia Antiga, ela nos deu de presente, né? As duas grandes linhas. Ao centro você vai ter os dois grandes filósofos, né, desse pensamento ocidental, que aí, apontando para cima, a gente vai ter o Platão, que era discípulo de Sócrates, mas a gente está falando de Platão especificamente. Platão aponta para cima por quê? Por conta da ideia filosófica. Platão ele aponta para a ideia, né? O idealismo platônico, que isso aí é muito estudado na filosofia também. Até quero fazer vídeo sobre isso, o idealismo platônico. E o Aristóteles, que era discípulo de Platão, está do lado dele, vocês percebem que já é um homem mais jovem, e ele faz um movimento como se ele estivesse mostrando que é embaixo. Porque para quem quiser entender que na filosofia grega, né, filosofia ocidental, o Platão ele vem com a ideia a ideia do o que é o idealismo, né, o mundo das ideias, o campo das ideias. E o Aristóteles ele fala assim, não há essa separação entre campo das ideias e o mundo sensível, que é o mundo da matéria. Os dois fazem parte da mesma, né? Então o Aristóteles faz para baixo. Logo de cara, vocês já percebem, todos aqueles filósofos que estão do lado de Platão são os seguidores da ideia platônica, da ideia do mundo ideal. E do outro lado a gente tem os seguidores de Aristóteles, os que vão falar do mundo sensível, que ideia e matéria fazem parte do mesmo mundo, né? Tem gente que vai falar então que o Leonardo da Vinci ele é o Platão, né? Tem gente, mas isso não é confirmado, tá, gente? O que a gente sabe de fato é que nós temos nessa obra de arte o Rafael Sanzio e possivelmente o Michelangelo, que é aquele cara que está sentado ali naquele cantinho. Cantinho não, está no meio aqui sentado. O Michelangelo tinha altos problemas com bebidas. Deixo até para vocês aí uma indicação de filme, que é um filme dos anos 60, sobre quando o Michelangelo foi pintar a Capela Sistina, que você vê toda a tristeza dele,
as brigas que ele tinha com o Vaticano, chamado Agonia e Êxtase. Procurem esse filme aí que é muito interessante. Então tá, significa que então Rafael Sanzio, ao fazer esse grande mural aí, Escola de Atenas, ele sabia tudo da filosofia grega? Talvez ele não soubesse tudo, talvez ele não tenha lido Platão ou Aristóteles, mas sabia, porque o mundo renascentista é um mundo que vive o mundo greco-romano. Então já sabia, pelo menos essas ideias básicas, as pessoas têm conhecimento. Possivelmente o Rafael Sanzio leu, estudou, tá? Mas isso não significa que ele seja o grande mestre sobre a filosofia grega. Mas o mundo é tão presente, o mundo greco-romano, que as pessoas têm essa noção. Isso que é importante saber. Vou passar a próxima imagem. Essa imagem eu fiz questão de trazer para vocês, ela não é necessariamente renascentista, esse é um dos grandes artistas, é uma imagem em muitos aspectos considerado barroco. Barroco é como se fosse um modelo que saiu do renascentismo, que é o Caravaggio, tá? Sensacional, eu gosto muito de mostrar por conta do esforço que a gente sempre fala aqui, do efeito, né, da questão do jogo de luz, né? Então assim, essa é uma figura, uma pintura sobre São Tomé, que ele está colocando o dedo ali, São Tomé, a figura central colocando o dedo nas chagas de Cristo, que todo mundo sabe, né? O que é São Tomé? Eu só acredito vendo, né? Por que eu tentei trouxe essa imagem para vocês? Para a gente ter a noção do esforço. Olha como é que o mundo ele é totalmente já diferente. Olha o que a gente foi chegar, que ponto do esforço a gente foi chegar, comparado àquela primeira imagem que a gente tinha da Idade Média. Então, reparem bem, tem muita gente que gosta, Caravaggio é um dos grandes artistas, a iluminação do Caravaggio é algo que influencia inclusive o cinema hoje, em vários aspectos, vários diretores gostam muito dessa ideia da luz do Caravaggio, tá? Vamos passar aqui mais uma, tiver umas crianças gritando aí, não tem jeito, tá gente? O povo grita na rua, o povo vai pra rua pra gritar, né? Não entendo, mas eu não quero ser um velho ranzinza, tá? Então vou parar de reclamar, vocês entendem aí o que está acontecendo. Davi de Michelangelo, para vocês verem que existem figuras religiosas necessariamente cristãs não, né? Mas que fazem parte depois do imaginário, do mito cristão. E aí você tem Davi de Michelangelo pronto para matar Golias. Essa imagem aí essa escultura tem mais ou menos uns 4 metros e pouco. E para mostrar o quanto que Michelangelo, só para explicar, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, mas não necessariamente ele era um pintor, ele era um escultor, ele usava lá um mármore de Carrara. E o Vaticano o obrigou a pintar, tá lá no filme, lá, Agonia e Êxtase, o Vaticano obrigou ele a pintar o teto da Capela Sistina, mas ele era um escultor, tá? Um artista escultor, para mostrar mais um pouquinho do esforço para vocês. Olha só que beleza, Michelangelo. Tem uma história legal, que dizem que Michelangelo chamou Leonardo da Vinci era muito mais velho e experiente, para ver o Davi após pronto. E o Leonardo da Vinci olhou para as duas pernas do Davi aí de Michelangelo, e falou que uma das pernas estava maior do que a outra. Através da observação e da sua experiência, do seu estudo de anatomia, ele percebeu a olho nu. E dizem que o Michelangelo xingou ele de tudo quanto é nome, né? Que eles se conheciam, mas eles não eram amigos, né? Mas eram artistas ali de Florença. Outra obra do Michelangelo, Moisés. Eu coloquei essa obra também, vocês reparem nas curvas, porque ela tem uma história legal. Que dizem que Michelangelo, quando ele esculpe Moisés, ele diz... A ideia é o seguinte, eu não estou esculpindo do mármore Moisés, eu estou o livrando do mármore. Né? Essa é a ideia do gênio, estou livrando você do mármore Moisés. E dizem que ele deu um chute no joelho de Moisés após terminar essa escultura e disse em alto e bom tom, parla, significa fala. Ele achou tão perfeito Moisés que ele achou que só faltava Moisés começar a falar. Olha o renascimento diferente da Idade Média, a obra de arte aí para vocês. Última obra nossa aqui desse momento que eu fiz questão de trazer para vocês. Esse é um quadro famosíssimo chamado O Jardim das Delícias, sugestivo, né, do Bock. Bock é um pintor renascentista holandês. E o que ele fala nesse quadro? Na verdade, isso é um mural gigantesco, tá? É aquele tipo de quadro, eu posso até colocar aqui na descrição um link com uma imagem para você ampliar, que é a típica obra de arte, que é onde você pode ver detalhes por detalhe. O pessoal adora isso, né? O povo que vai em galeria, fica 2 horas vendo um negócio desse aí, olhando para o mesmo quadro e sai feliz, né? O que o Bock está querendo dizer? Ele está tirando sarro com a Idade Média. Por quê? Repare que o quadro aí, a obra, né, a tela é dividida em 3 partes. No centro a gente tem a Terra, onde a gente vive, o nosso mundo material. Ao lado esquerdo, nós temos aí esquerdo aqui pra gente que está vendo essa tela aí, nós temos o céu e do lado direito nós temos uma espécie de purgatório / inferno.
O que o Bock está querendo dizer? Ele está tirando sarro da Idade Média, tá? Ele não está pregando isso. Lembrem-se que ele é um pintor renascentista. O Bock está querendo falar para a gente o seguinte: a Idade Média, eles falam pra gente que se a igreja, né, na verdade, fala pra gente que se a gente for mal na terra, se a gente fizer muita sacanagem, pecar pra caramba, a gente vai pro inferno. E aí, se a gente não pecar, a gente vai pro céu. Aí ele tá tirando sarro, porque se você olhar na parte da terra, tem tanta coisa louca acontecendo. Tá? Tem gente com cara de animal, tem gente fazendo sexo com animal, tem um monte de coisa acontecendo. E essas pessoas estão pecando na concepção católica, na concepção cristã. Aí ele fala assim: se você não fizer nada disso, você vai para o céu. Aí olha lá no céu, tem quase ninguém. Né? Significa o quê? Não dá para viver sem pecar segundo a concepção católica. O Bock está falando, não dá para fazer isso. Agora, se você não se importar, você vai passar no purgatório, no inferno, que já tem mais gente do que no céu, se vocês repararem. Então o Bock está tirando sarro da situação. A gente vai... vocês me desculpem o termo que eu vou usar, mas o Bock está querendo basicamente dizer: a gente vai trepar mesmo e dane-se o que o clero está falando, entendeu? Porque o céu não tem graça. No máximo você tem uns animaizinhos ali que comportaram, você tem umas figurinhas ali e pronto, né? A gente não está nem aí. A gente vive a vida material, não quer viver a vida espiritual. Então a gente está tirando sarro disso. Olha que interessante, tem outras obras do Bock, você pode procurar aí na internet, que geralmente é nesse contexto, tá? E ele está tirando sarro dessa ideia, né? Ele está tirando sarro da Idade Média. Volta para mim, não é interessante estudar história através da arte? Dá para entender pela arte como que a mudança de pensamento acontece, como que a Idade Média ela começa a ficar para trás e o homem moderno começa a se reinventar? Deu para entender através da questão estética, através das representações? Deu para entender, não deu? Eu acho que com esses exemplos a gente conseguiu ter noção do que é esse homem renascentista, do que é esse homem moderno, o que o mundo, quais os caminhos que o mundo vai começar a tomar a partir de agora. Com as invenções de Leonardo da Vinci, com os experimentos de Galileu e Nicolau Copérnico, né, com a arte aí do Bock, do Michelangelo, a gente começa a ter noção, né, de que o ser humano ele está abandonando a Idade Média e ele está tentando resgatar, fazer renascer aquela filosofia, aquela arte que existia durante o período greco-romano na história antiga. Olha que interessante, por isso que chama Renascimento, guardem isso. Gente, essa foi uma das aulas que eu mais gostei de fazer por conta da pesquisa. Eu tenho material pronto, que eu dou aula todo ano, mas eu sempre tenho que olhar, porque eu preparo as minhas aulas, não foi diferente dessa vez, né? Fui lá buscar no meu acervo as principais imagens que eu queria passar para vocês, as que mostram melhor esse momento de transformação. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos, falam para eles lá que tá tendo aula de história aqui toda sexta-feira às 9 da noite para o Enem. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho aqui, incentivar, né? Isso me influencia, né? Me dá um incentivo, na verdade, para poder produzir mais, para a gente ir até o Enem com um curso completo de história. Mais para frente a gente vai fazer mais exercícios, como a gente fez na primeira aula. A gente está acumulando um pouco mais aqui. E deixe os comentários aqui. Tem dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer a sua crítica construtiva? Quer dar sugestão? Deixa aí nos comentários. Me segue lá no Twitter. O Twitter é a melhor ferramenta para a gente trocar uma ideia direta, para tirar dúvida, qualquer outra coisa. Eu até queria falar isso para vocês. O Facebook, meu Facebook, ele tá cheio. Eu tenho um Facebook comum, não tenho fanpage, nada disso, que eu acho que não sou para fanpage. Talvez eu faça, se vocês quiserem. Mas o meu Facebook, ele chegou no limite de 5 mil amigos, estou cheio de solicitação lá, tem gente que não consegue nem fazer solicitação. Talvez eu faça, tenho que conversar com vocês, é que não, tem muita gente que tem Facebook, mas não tem o Twitter. Bom, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Foi um grande prazer estar aqui, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica, nos próximos vídeos e nas próximas aulas, às sextas-feiras. Gente, foi um grande prazer. Tchau!